No dia em que tudo deveria começar, algo dentro de mim foi encerrado para sempre. Eu me olhei no espelho, vestida de branco, com as mãos trêmulas, e o coração tentando acreditar que aquele era o meu momento. A cerimônia, as flores, os olhares, tudo era cenário de um sonho antigo, um sonho que não foi meu por inteiro, porque por dentro, algo já havia sido violado, e o que era para ser um rito de passagem se tornou um campo de ruínas silenciosas. Ninguém percebeu. Nenhum dos convidados, nenhum dos parentes. Todos brindavam, dançavam, celebravam, enquanto eu descia sozinha, dentro de mim mesma. Era como se eu estivesse ali, mas não mais presente. Como se mesmo com os pés firmes naquele salto branco, eu já estivesse caindo, e o que mais doía não era a queda, mas o contraste entre o que esperavam de mim e o que me acontecia por dentro. A festa foi linda, dizem, mas há festas que escondem lutos. Eu me lembro da voz dele, do jeito como ele entrou no quarto sem bater, do silêncio que se instalou, do mundo que parou. Ele, que durante anos fingiu ser um substituto do que me faltava, um homem que minha mãe dizia ser bom, protetor, quase um pai. Ele, que me chamava de filha nas fotos de Natal. Foi ele, no dia mais simbólico da minha vida, foi ele quem rasgou meu véu, não com as mãos, mas com o ato que ninguém jamais poderia ver. Desde aquele instante, cada passo que dei na cerimônia me pareceu um teatro. O beijo no altar, os aplausos, as fotos, a primeira dança, tudo foi vivido com um corpo em festa, mas uma alma em luto. E ninguém percebeu, ninguém perguntou, ninguém suspeitou que havia uma mulher, vestida de branco, tentando segurar dentro do peito os cacos de algo que nunca mais se juntaria da mesma forma. A gravidez veio como sentença, não como bênção, não como anúncio de alegria, mas como lembrete, vivo, pulsante, latejante do que fizeram comigo. E eu precisei decidir se aquele filho que crescia em mim seria o fim, ou o começo de algo que eu ainda não sabia nomear. Foi aí que eu comecei a planejar, não por vingança, não por justiça que grita, mas por amor. Amor a mim mesma, amor à mulher que sobreviveu, mesmo tendo sido lançada num poço escuro no próprio dia de luz. Porque até uma flor esmagada, se ainda tiver raiz, encontra o caminho da luz. O amor que eu sentia por meu marido era verdadeiro, era sincero, limpo, paciente. Aquele tipo de amor que não se faz de promessas, mas de pequenos gestos, de olhares que se entendem no silêncio. Eu tinha esperança de que aquele casamento seria o começo de uma vida nova, longe dos ruídos do passado, das sombras que eu sempre tentei ignorar dentro de casa. Aquele altar não era apenas um ritual, era um porto, um lugar onde eu finalmente me permitiria ser feliz, segura, inteira. Mas o horror veio antes do sim, veio sem anúncio, sem aviso, sem chance de fuga. Ele entrou no quarto como se nada fosse, como se o fato de estar ali, no dia mais íntimo da minha vida, fosse natural. Falou meu nome com uma voz baixa, quase sussurrada, como se me chamasse para uma conversa trivial. Mas havia algo na forma como ele fechou a porta, um silêncio pesado, um vazio que tomou o ar. E então, sem olhar nos meus olhos, ele me feriu. Enquanto minhas damas se arrumavam em outro cômodo, enquanto minha mãe sorria para os convidados, enquanto meu noivo me esperava do lado de fora, eu fui despida, não do vestido, mas da minha paz. Fui invadida num momento em que tudo em mim pedia por proteção. E ali, no tapete branco do meu quarto, o dia mais bonito da minha vida foi sepultado. Mas ninguém viu. Eu me levantei, vesti o vestido de noiva, coloquei o véu sobre os ombros e andei. Andei até o altar como quem caminha num campo minado, com o corpo ereto e o rosto sereno, enquanto por dentro tudo em mim gritava. Me lembro do sorriso dele, do meu marido, da ternura nos olhos dele ao me ver, do cuidado com que segurou minhas mãos. Eu queria corresponder, queria sentir aquilo com ele, mas meu corpo já não era meu. Por fora, eu era uma noiva. Por dentro, uma mulher em estado de choque. A música tocava, os convidados sorriam, mas dentro de mim só havia um silêncio espesso, uma sombra que se espalhava devagar, como tinta negra escorrendo sobre um vestido branco. O que deveria ser um marco de recomeço se transformou numa cicatriz. E eu precisei aprender a amar, mesmo ferida. Precisava aprender a confiar, mesmo quando tudo em mim dizia para fugir. Eu não sabia se conseguiria, mas havia algo dentro de mim, uma centelha teimosa, que ainda se recusava a apagar. Há traições que ferem,
Mas há outras que reescrevem toda a nossa história. A dele foi assim. Não foi apenas um ato de violência, foi o rompimento de um pacto silencioso. Aquele que existe entre quem cuida e quem é cuidado. Ele entrou na minha vida como quem vem consertar um buraco. Minha mãe dizia que ele era bom, trabalhador, honesto. E eu, tão menina ainda, me esforcei para acreditar. Chamá-lo de padrasto foi um exercício de boa vontade. Afinal, ele era o companheiro dela, a figura que, de algum modo, deveria me proteger, me acolher, me ensinar o que é um lar seguro. Mas o que ele fez naquele dia destruiu não só minha confiança, destruiu o centro da minha casa. Porque quando o mal vem de fora, a gente reage. Mas quando o mal vem de dentro e veste a roupa de pai, de família, de afeto, a gente paralisa. Ninguém percebeu. Ninguém. Não houve hematomas. Não houve gritos. E isso, por mais estranho que soe, é o que mais machuca. Porque quando o corpo sangra, alguém pode perguntar, mas quando só a alma sangra, o mundo inteiro pode seguir fingindo que nada aconteceu. Naquela família, o silêncio era a regra. E eu aprendi desde cedo que certas dores não se dizem em voz alta. Minha mãe não perguntou nada. Ela me abraçou no fim da festa e disse que eu estava linda, mas não viu meus olhos mortos. Meu sorriso forçado, minhas mãos que tremiam toda vez que eu o via cruzar o salão. Minha mãe não sabia. Mas será que, no fundo, não sentiu? Será que o silêncio dela também era uma forma de proteção, não a mim, mas ao que ela queria manter em pé? Uma família construída com base em omissões, conveniências, pactos de cegueira. Eu estava sozinha, mesmo cercada de gente, mesmo casada, mesmo amada por um homem bom. A ferida que ele abriu em mim era invisível, e foi assim que ele quis. Ele sabia que ali ninguém o confrontaria, sabia que meu medo seria maior que minha voz. Sabia que o silêncio era seu cúmplice mais fiel, mas ele não sabia de uma coisa, que o silêncio também pode amadurecer uma decisão, que o silêncio também pode se transformar em plano, e que, um dia, aquele mesmo silêncio que me aprisionou seria o mesmo que me libertaria. Foram semanas de náuseas, cansaço, um corpo que parecia não me obedecer. A princípio, achei que era o trauma, uma reação natural a tudo que meu corpo havia suportado. Mas quando olhei para o teste e vi aquelas 2 linhas marcadas, tudo parou. Ali, naquele instante, eu entendi que o que aconteceu naquela noite não ficaria no passado. Ele cresceria dentro de mim. Não chorei de imediato, não gritei, não quebrei nada. Só sentei no chão do banheiro com a testa encostada nos joelhos e me encolhi. O chão frio me lembrava que eu ainda estava viva, mas era uma vida que eu já não reconhecia como minha. Eu estava grávida e não sabia como continuar. A gestação, para tantas mulheres, é um milagre. Para mim, foi uma sentença. Cada enjoo, cada alteração no meu corpo era um lembrete físico do que me foi tirado, daquela invasão, daquele silêncio, daquele véu rasgado. Tive medo de mim, do meu corpo, do que as pessoas diriam. Tive medo de contar ao meu marido. Tive medo de contar à minha mãe. Tive medo de não suportar. Mas, estranhamente, não tive medo do bebê, porque ele não teve culpa. Ele era parte de mim também, parte do que restou. E, de algum modo, talvez fosse também parte da minha chance de reconstruir. Não foi fácil aceitar. Foram meses de luta interna. Às vezes eu queria fugir. Outras vezes, eu me pegava acariciando a barriga como se aquilo pudesse curar alguma coisa. Era contraditório, confuso, real. Meu ventre era um campo de batalha. Ali moravam o horror e a esperança. Ali coexistiam a lembrança mais cruel e a possibilidade de um recomeço. E foi ali, gestando, que eu comecei a fazer escolhas. Não podia mudar o que fizeram comigo, mas podia decidir o que fazer com o que ficou. Não deixaria que esse filho nascesse cercado de ódio, rejeição ou vergonha. Ele não seria um peso, ele não seria um rótulo, ele seria meu, e eu cuidaria dele à minha maneira. Não como quem esquece, mas como quem transforma, planejar. Essa palavra parecia pequena demais perto do abismo onde eu estava, mas foi tudo o que me restou. Quando não se pode voltar atrás, quando não há reparo possível, planejar é a forma mais silenciosa de resistir. E naquele silêncio, onde ninguém me ouvia, eu comecei a traçar meu caminho. Não foi de um dia para o outro. Não houve um estalo, nem uma revelação repentina. O plano nasceu aos poucos, como uma semente teimosa, no fundo de mim. Enquanto o mundo seguia seu curso, eu fui organizando dentro de mim os pedaços espalhados. Fui entendendo que vingança barulhenta não cura, mas ação firme, silenciosa,
contínua. Essa sim tem poder. Meu primeiro passo foi observar, ver quem realmente estava ao meu lado, quem me olhava nos olhos e quem apenas me olhava. Percebi que a maioria via em mim apenas a noiva, a esposa, a futura mãe. Ninguém via a mulher ferida que caminhava sobre estilhaços. Eu não culpei essas pessoas, só me afastei, como quem se protege do frio fechando as janelas, uma a uma. Depois, fui em busca de conhecimento, sobre leis, sobre meus direitos, sobre o que poderia ser feito, sem estardalhaço, mas com firmeza. Comecei a registrar, guardar mensagens, lembrar palavras, anotar datas. Não havia pressa, porque quem já perdeu tudo não precisa correr, precisa ao menos recuperar a si mesma. E eu estava me reconstruindo, por dentro, em silêncio, dia após dia. Meu marido ainda não sabia, não do que houve, mas percebia algo. Percebia minha ausência mesmo quando eu estava presente. Percebia meus olhos cheios mesmo quando eu sorria. E com a delicadeza de quem não cobra respostas, ele esperou. Foi nele que encontrei abrigo. Não um salvador, mas um companheiro. Alguém que soube respeitar meu tempo, minha dor, meu plano. E no tempo certo, quando a estrutura estava montada dentro de mim, eu comecei a agir, com serenidade, com firmeza, com estratégia. Era a minha vida, e eu não deixaria que ela fosse escrita apenas pelas mãos de quem me feriu. A partir dali, cada escolha seria minha, cada passo, meu, cada nova página, escrita com a tinta da minha coragem. Guardei meu vestido de noiva por meses, dobrado com cuidado, embrulhado em silêncio, escondido no fundo do armário. Mas o véu eu nunca mais consegui tocar. Não porque ele era só um tecido, mas porque ele carregava o instante exato em que minha inocência foi arrancada. O véu estava rasgado, não pelas mãos, mas pela violência invisível que marcou meu corpo sem deixar sinal. E mesmo que ninguém mais visse, eu sabia. Sabia que aquele pedaço de pano branco havia se transformado em testemunha muda da minha dor. Um dia, sentei no chão com ele nas mãos. Passei os dedos pelas bordas desfiadas, fechei os olhos e me permiti chorar. Não por fraqueza, mas porque, finalmente, eu não precisava mais fingir que estava tudo bem. Naquele véu, eu vi não só a violência, vi também a ruptura, o fim da menina que sonhava com contos de fadas, o nascimento de uma mulher que sabia o peso do silêncio. E foi ali que uma ideia nasceu. E se eu não jogasse o véu fora? E se, em vez de escondê-lo, eu o transformasse? Não para esquecer, mas para costurar com ele uma nova história. Comecei a cortá-lo em tiras, delicadamente, como quem desfaz um nó, e cada pedaço ganhou um significado. Costurei uma almofada para o berço do meu filho, fiz uma fita para o meu próprio cabelo, transformei o tecido do trauma em objeto de afeto, não por romantismo, mas por redenção. Porque aquele véu, ainda que rasgado, ainda que marcado, ainda que ferido, ainda era meu, e eu me recusei a deixá-lo nas mãos de quem tentou me destruir. Transformar não apaga a dor, mas dá a ela um lugar de sentido, e eu precisava disso. Precisava dizer, sem palavras, que ele não venceu. Hoje, o véu já não é um símbolo de pureza perdida, é símbolo de força reconstruída, de dignidade que não se rasga, de uma mulher que aprendeu a costurar sua história com os fios da própria dor. Não foi um processo rápido. Reconstruir-se nunca é. É lento, às vezes invisível, muitas vezes solitário. Mas a cada manhã em que eu conseguia respirar sem sentir culpa, eu sabia, estava voltando para mim. A dignidade que um dia tentaram me arrancar, eu refiz com as próprias mãos, e não com grandes gestos, mas com pequenas escolhas. A escolha de dizer não, de afastar o que me fazia mal, de proteger o que me restou. O afastamento foi inevitável, não apenas dele, mas também de quem escolheu não ver, de quem, em nome da paz familiar, ignorou os sinais. Cortei laços sem escândalos. Apenas fui, sem gritar, sem justificar, sem implorar compreensão. A dor me ensinou a não mendigar amor. E a maternidade me ensinou que eu podia ser abrigo, para mim e para meu filho. Um abrigo limpo, sem segredos, sem pactos de silêncio. Hoje, ele cresce sabendo que foi amado desde o ventre, não pelo que representa, mas por quem ele é. E sabe que sua mãe escolheu viver, não como vítima, mas como mulher inteira. O que fizeram comigo não define quem eu sou. Repito isso em pensamento. Como quem ora, define apenas a covardia de quem fez. E covardes, mesmo quando parecem poderosos,
sempre afundam no próprio veneno. Eu não precisei me vingar. A vida fez isso com o tempo. Ele foi se isolando, se tornando pequeno, se perdendo de si mesmo. E eu floresci, devagar, com cicatrizes, sim, mas com raízes mais fortes do que nunca. Porque mesmo a flor esmagada pode florescer outra vez. A raiz, essa parte que ninguém vê, não esquece o caminho da luz. E é ela quem nos salva. Quando tudo o mais parece escuro. Essa foi a minha história. Não para que sintam pena de mim, mas para que saibam que é possível. É possível sobreviver ao que parecia impossível. É possível costurar dignidade, onde só havia dor. É possível sair do fundo do poço, mesmo que vestida de branco. Se um dia rasgaram seu véu, lembre-se, você ainda tem linha. Você ainda tem tempo. E, sobretudo, você ainda tem voz.